Olá para você, aqui é a Jaque e hoje eu quero fazer uma pequena reflexão sobre até onde a gente consegue ser obediente com Deus. Será que a gente consegue ser obediente diante do sofrimento? É fácil a gente obedecer a Deus quando tá tudo bem, né? Mas e quando Deus nos dá uma palavra ou Deus fala algo no nosso coração, alguma coisa assim que parece que a gente vai sofrer? Como que a gente recebe isso? Muitas vezes a gente rejeita porque a gente, no nosso entendimento, parece que a gente está preparado só para as coisas boas. Mas quando vem os sofrimentos, vem coisas que possam nos testar, que possam provar a nossa obediência, como que a gente lida com isso? E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Fala pessoal, estamos novamente aqui no mesmo bate-horário e bate-canal aqui da nossa leitura diária da Bíblia. Estamos no livro de Atos. Se você já é seguidor do canal e perdeu alguma leitura, vai lá na playlist, dá uma olhadinha e volta aqui também para acompanhar a leitura comigo. Se você é novo também aproveita, considera se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. Você que quer de repente ter ali uma leitura mais acompanhada, né, como se fosse uma pessoa guia ali te ajudando na sua leitura diária, considere se inscrever. A leitura da palavra vai te ajudar na sua vida, ali no seu momento com Deus, vai te dar direção, vai te dar sabedoria, tudo que você precisa na sua vida cristã. E todo dia eu tô aqui para te lembrar que você deve ler a sua Bíblia. Mas antes da leitura de hoje, vamos fazer o que a gente faz aqui todo santo dia, que é falar com Deus e pedindo a Ele a sua graça e sabedoria para a leitura que está reservada para nós hoje. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, graças eu te dou por mais um dia, porque o Senhor é bom. Perdoa, ó Deus, as nossas falhas, os nossos pecados. Abençoa, Senhor, quem está me assistindo, essa pessoa, tudo que ela tem. Abençoa a sua família também e nos ensina, Deus, a tua palavra, os teus decretos. Abra a nossa mente, o nosso entendimento para que a gente não fique só ouvindo a palavra, mas principalmente que a gente se torne praticante. Que a sua palavra nos cure, nos transforme e nos ajude, ó Deus, o caminho da obediência, a sermos obedientes e fiéis ao Senhor até o fim. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém. Então bora lá, pega a sua Bíblia, vem aqui comigo. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 21, onde está escrito assim: Depois que nos separamos deles, navegamos em linha reta e chegamos a Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali a Pátara. Encontrando um navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos. E quando avistamos Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio ia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, demoramos-nos ali 7 dias, e pelo Espírito eles diziam a Paulo que não fosse para Jerusalém. Depois de passar ali aqueles dias, saímos e seguimos viagem. Todos nós acompanharam até fora da cidade, juntamente com suas mulheres e filhos. Na praia, oramos ajoelhados. Então nos despedimos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Concluída a nossa viagem, de Tiro chegamos a Ptolomaida e depois de cumprimentar os irmãos, passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali entramos e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali muitos dias, um profeta chamado Ágabo desceu da Judeia. Ele veio encontrar-se conosco, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, disse: O Espírito Santo diz: Assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem este cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isso, suplicamos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: Que fazeis chorando e entristecendo o meu coração? Porque estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não se deixasse demover, desistimos e dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Depois desses dias fizemos os preparativos e subimos para Jerusalém. E alguns discípulos de Cesareia foram também conosco e nos levaram até Mnason, natural de Chipre, discípulo de longa data com quem iríamos nos hospedar.
E chegando a Jerusalém, os irmãos os receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros compareceram. E tendo-os cumprimentado, relatou-lhes uma a uma as coisas que Deus fizera entre os gentios por meio de seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Eles têm sido informados a teu respeito de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem os seus filhos e nem andem segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que chegaste. Faze, pois, o que te dizemos. Há 4 homens que fizeram um voto. Leva esses homens contigo e purifica-te com eles. Paga por eles as despesas para que rapem a cabeça, assim todos saberão que aquilo que ouviram a teu respeito é falso, mas que também tu mesmo andas corretamente guardando a lei. Todavia já escrevemos quanto aos gentios que têm crido, dando o parecer de que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne, de animais focados e da imoralidade. No dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens, purificou-se com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feita a oferta a favor de cada um deles. Mas quando os 7 dias estavam quase terminando, os judeus da Ásia o viram no templo, provocaram todo o povo e o agarraram, gritando: Homens israelitas, ajudai! Este é o homem que por toda parte ensina a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais trouxe gregos ao templo e profanou este santo lugar. Pois eles haviam visto Trófimo de Éfeso na cidade com ele e pensavam que Paulo o havia levado ao templo. Toda a cidade se agitou e houve uma aglomeração de pessoas. Então agarraram Paulo e arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. Procurando eles matá-lo, chegou ao comandante da força romana a informação de que Jerusalém estava toda polvorosa. E ele, levando logo consigo soldados e oficiais, correu até eles e, quando viram o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Aproximando-se, o comandante o prendeu e mandou que fosse algemado com 2 correntes. Depois perguntou quem era ele e o que havia feito. E na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Sem poder saber a verdade por causa do tumulto, mandou que ele fosse conduzido à fortaleza. Quando chegaram às escadas, ele foi carregado pelos soldados por causa da violência da multidão, pois o povo seguia gritando: Mata-o! Quando estava para ser levado para a fortaleza, Paulo disse ao comandante: Tenho permissão para te dizer alguma coisa? E ele respondeu: Sabes a língua grega? Por acaso não és o egípcio que, algum tempo atrás, provocou uma revolta e levou ao deserto 4.000 assassinos? Mas Paulo lhe disse: Sou judeu, natural de Tarso, cidade de importância na Cilícia. Peço-te que me permitas falar ao povo. O comandante lhe deu a permissão. Então Paulo, em pé na escada, fez sinal ao povo com a mão e, quando houve silêncio total, falou na língua dos hebreus. Aqui finalmente acontece aquilo que Paulo tinha em seu coração. A gente falou no vídeo anterior que o Espírito Santo estava movendo ali Paulo, a ir para Jerusalém. Ele não sabia muito bem o que ia acontecer, a não ser que ele iria sofrer poucas e boas ali por causa do Evangelho. E aqui nesse capítulo que a gente acabou de ler, a gente pode perceber que houve toda uma preparação para essa viagem. Tinham outras pessoas com Paulo. E é interessante que, assim, à medida que as pessoas sabiam do que iria acontecer com Paulo, as próprias pessoas temeram por ele. Elas não queriam que ele fosse para lá, porque elas não queriam que ele sofresse. É mais ou menos assim, É mais ou menos assim, você tem um chamado, alguma coisa para fazer, você sabe o que vai acontecer com você, a sua família sabe que você vai para um lugar onde você vai sofrer, os seus amigos, o que eles fazem? O que eles falam? Não vai para esse lugar, pelo amor de Deus, porque existe o temor, existe o carinho também para com a sua vida. Então as pessoas não queriam que Paulo sofresse. Mas, gente, quando eu falei no começo do vídeo sobre nós sermos obedientes até mediante a sofrimento,
É interessante a gente pensar que quando Deus ele fala algo no nosso coração, ainda que a gente não saiba muito o que vai acontecer, a gente começa a perceber que é o Espírito de Deus nos conduzindo a certos lugares e certas situações. Veja, a própria Bíblia, ela traz a pessoa do profeta, né, de Ágabo, como alguém que confirmou aquela palavra do Espírito Santo. Esse profeta, inclusive, de um jeito profético, usando ali o cinto de Paulo, né, ele começa a mostrar o que aconteceria com o próprio Paulo. E assim, embora as pessoas próximas ali ficassem temerosas por ele, né, Paulo, e falando até para ele, olha, não vai para Jerusalém, Paulo inclusive se entristece com isso, e ele fala para as pessoas, por que vocês estão me entristecendo? Eu vou para Jerusalém não só para ser preso, mas para morrer pelo evangelho, se fosse o caso. Então ele estava assim, muito certo na posição que ele tinha que tomar, ele sabia que ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, e ele tinha que ir para Jerusalém. E quando a gente continuar na leitura, a gente percebe que aquilo realmente acontece. Ele vai para Jerusalém, começa a ver todo um tumulto de novo, né, de modo que ele precisa ser retirado ali para uma fortaleza, ali pelo comandante romano, porque senão ele poderia realmente ali ser morto. Então, assim, aquela palavra ela acaba acontecendo. E essa é a reflexão desse vídeo para a nossa vida, sabe? Muitas vezes, assim, é fácil a gente ser obediente a Deus quando tudo vai bem, né? Ou assim, ou quando a gente recebe uma palavra de conforto, de prosperidade, né? Ai, como não obedecer a Deus quando as palavras são favoráveis pra gente? Mas e quando as palavras não são? A gente vive uma geração, não sei se vocês percebem, que é uma geração que preza muito o conforto, quase que idolatra, eu poderia até dizer dessa forma, assim, o conforto, não quer abrir mão. A gente vê, não só, por exemplo, em mercado de trabalho, onde tem a geração mais nova, por exemplo, ela não quer se submeter, não vou dizer que não quer trabalhar, porque não é verdade, né? Mas assim, não quer se submeter a certas coisas, porque tá priorizando uma qualidade de vida, tá priorizando um conforto. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, tá? Mas quando a gente leva isso também para o campo igreja, campo espiritual, as pessoas também estão agindo assim, né? A gente não quer sair muito da nossa zona de conforto, e na nossa cabeça é quase que inconcebível que Deus pode nos mandar palavras nos preparando para possíveis sofrimentos. A gente não aceita isso, né? A nossa cabeça é difícil de assimilar esse tipo de informação. Para nós, o que é fácil aceitar é que Deus tem algo bom, que Deus tem algo confortável pra gente, que a nossa vida vai fluir lindamente, totalmente assim isenta dos sofrimentos. E isso não é uma realidade assim para o servo de Deus. Não é uma realidade assim, principalmente quando a gente vê no contexto de igreja primitiva, né, tudo o que aqueles apóstolos, aqueles profetas, né, o que aqueles discípulos passavam ali, eles realmente assim davam a vida em favor do evangelho. E isso nos ensina muita coisa, gente, porque muitas vezes a gente quer ter o poder de Deus, a gente quer ter ali toda uma ação do Espírito Santo ali na vida da gente, nos conduzindo, né, tendo uma vida conduzida. Quando a gente lê isso aqui, parece, nossa, que legal, que inspirador, né? Que poder, né? Uau, né? O Espírito Santo conduzindo tudo. Eu queria viver dessa forma, mas quando vem ali a vida prática, na verdade a gente não quer, porque a gente não quer abrir mão da nossa vida, a gente não quer aceitar muitas vezes o que Deus nos traz como um preparo para tempos difíceis, sabe? A gente logo rejeita e já pensa assim, não, isso aí não é de Deus para mim, não, é para o outro, não é para mim. E a gente esquece que a nossa vida ela é feita de estações. A nossa vida nem sempre vai ser só primavera, nem sempre vai ser só verão, nem sempre vai ser só outono e nem sempre vai ser só inverno. A vida da gente ela é tomada por estações. Então tem momentos que o próprio Deus ele vai falar pra gente assim, ó, vocês vão viver um novo tempo, né? E vai ser um momento de alegria, de regozijo, um momento de calmaria, mas também o Espírito Santo de Deus, ele pode nos conduzir a situações de sofrimento.
Olha, você vai entrar no momento de sofrimento, vai acontecer isso com você, você vai sentir isso no seu espírito. E aí a minha pergunta é, se você tá ligado ali em Deus, se você tá ligado no Espírito de Deus, você vai saber que é o Senhor falando com você. E assim, eu diria até mais, que quando você tá ligado no Espírito Santo de Deus e Ele fala coisas assim para você, você não vai dizer não e você vai querer obedecer mesmo assim. Foi o que aconteceu com Paulo. Todo mundo ali, ninguém entendia nada, as pessoas não queriam que ele fosse para Jerusalém de jeito nenhum, para ele não sofrer, e ele até ficou triste com a galera ali perto dele, porque para ele assim, não, vocês não tem que falar isso para mim, eu tô pronto, eu vou não só para sofrer, mas eu vou para morrer em nome de Jesus. Gente, isso é uma certeza muito grande de uma pessoa que caminha com Deus, uma pessoa que sabe discernir os tempos, uma pessoa que sabe discernir aquilo que Deus está falando para ela, sabe? E eu acho que isso a gente tem que aprender, principalmente na nossa geração. A gente está perdendo assim, ó, de vista muito facilmente o discernimento do Espírito Santo, as coisas que Deus quer fazer com a gente, quer falar com a gente. Muitas vezes Deus quer nos usar para levar uma palavra, falar com alguém em algum lugar, mas às vezes a gente não aceita muito bem, sabe? Muitas vezes Deus quer nos dar uma palavra, inclusive, sobre o que vai nos esperar naquele lugar. Tipo assim, ó, você vai ser usado, você vai para um lugar X, mas ó, não espere que as pessoas vão gostar de você, porque elas não vão. Não espere ser, assim, a pessoa que vai cair na graça do povo, porque você não vai. As pessoas não vão gostar da mensagem que você vai levar. As pessoas não vão gostar do seu jeito de falar, do seu jeito de vestir. E aí a pergunta que fica aqui no ar, né? Nós vamos obedecer ao Senhor mesmo assim? Mesmo sabendo de todas essas coisas? O Espírito Santo, gente, ele não pega a gente de surpresa. Ele sempre nos prepara para aquilo que Deus tem, de acordo com o propósito que Deus tem para a vida da gente. Às vezes é difícil assim a gente assimilar. Tem coisas que Deus fala pra gente que a gente pensa, não pode ser, né? E é por isso que é tão importante assim manter uma vida com Deus, uma caminhada com Deus, porque, gente, não é pecado a gente perguntar para Deus se é dele mesmo ou não. O Senhor, ele quer que a gente dialogue com ele. O Senhor quer que a gente abra o nosso coração e seja sincero, sabe? Então a gente pode perguntar para o Senhor, ainda que em um momento, em uma noite, não tenha uma resposta. O Senhor, ele vai falar com a gente onde ele nos quer, sabe? E como que vai ser esse novo tempo, se for da vontade dele, o que esperar desse novo tempo. Talvez a gente não saiba tudo, igual aconteceu aqui com Paulo, né? No vídeo anterior eu falei isso em Atos 20, capítulo 20, versículo 22, fala assim, ó, impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém sem saber o que acontecerá ali. Aqui Paulo falando. E no 23, senão que o Espírito Santo me garante, ou seja, o Espírito Santo já estava garantindo para Paulo, era uma certeza absoluta, de cidade em cidade dizendo que prisões e tribulações me esperam. Ou seja, o Espírito Santo não estava falando para ele, olha, vai lá que você vai ganhar um tapinha nas costas, as pessoas vão te amar, vão te adorar, elas vão receber a tua palavra lindamente, pode ir, vai na fé que vai dar tudo certo. Não era muito bem essa palavra que Paulo estava ali recebendo do Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo já deu a letra para ele, olha, pode ir, você vai para lá, mas o que te espera são prisões e tribulações. E aí a pergunta de milhões, né? Se nós seríamos obedientes ao Senhor, obedientes na tribulação, obedientes até o fim e fiéis até o fim, porque o Senhor, ele está à procura desses, né? O Senhor, ele anseia encontrar em nós corações fiéis, que vai ali pagar o preço, que vai estar ali realmente, ó, batendo aqui, assim, no peito, né? Tipo, Senhor, conta comigo que eu vou estar lá. Ainda que eu viva no conforto, se o Senhor falar para mim que eu vou passar por um momento difícil, eu vou continuar sendo obediente ao Senhor e obediente até o fim, tá bom? Que o Senhor abençoe você, que essa palavra fale, continue ministrando em nossos corações, para que o Senhor, quando Ele voltar, quando Ele nos visitar, Ele possa nos encontrar fiéis, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.